Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Todos abriram? 1 Reis, capítulo 19. Você deve estar aí se perguntando ou falando, tipo, esse texto não me é estranho. Me parece que já foi pregado desse texto. Tem alguma coisa estranha aí. Alguém lembra desse texto? Que bom. Bom, foi exatamente isso que aconteceu e não é o texto errado não, é esse mesmo. Estava eu em casa, na verdade eu já venho há um tempo meditando sobre esse texto. E aí eu estava em casa no domingo, e aí de repente eu vejo o Sato, eu chamo ele de uma forma carinhosa, o pastor missionário, né, porque aquela cadeira dele ali é mágica, né, em todos os sentidos. Tu senta ali, quando vai ver, tu está abrindo o coração, aí tem hora que ele abre o coração, e aí vai, né. Então é uma bênção estar ali. E aí eu estou lá assistindo o culto, daqui a pouco o pastor Fábio vai e fala, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aí quando ele falou assim, eu não acredito. Aí ele começou a ler, eu falei assim, Senhor. Aí eu olhei para minha esposa, eu falei assim, amor, tu não acredita. O que foi? Eu ia pregar nesse texto. Aí ela falou assim, mas qual parte desse texto? Eu falei, não, tu não está entendendo, amor. Eu ia pregar nesse texto. Exatamente nessa passagem. Aí minha esposa, uma mulher aleluiada, né? Cheia do Espírito Santo, ela olhou para mim e falou assim, olha o mistério. E eu todo preocupado, ela, olha o mistério. Eu falei, amor, que mistério, meu? O que eu faço? Já estava preparando. E ela falou assim, pô, Rodrigo, tu quer mais alguma confirmação? Eu pensei, refleti. Eu falei, bom, a Bíblia ela tem 66 livros, 1189 capítulos. Eu falei, bom, ou é muita coincidência ou o Senhor está nisso, né? Então eu acredito que o Senhor está nisso. Eu creio que o Senhor quer continuar falando ao coração da igreja através desse texto. Então, bora lá. Abra o seu coração, fique atento àquilo que o Senhor quer falar, ao seu coração de uma forma individual, ao seu coração quanto igreja, corpo de Cristo, e vamos à leitura. Então vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do primeiro verso. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias para ele dizer que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminho de um dia, chegou ao pé de um giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse, levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto da sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e depois voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu, bebeu,
fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo que soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um grande fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos cujos os joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas a boca não os beijaram. Até aqui. Vamos orar? Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra, ela é poderosa, Senhor. Somente ela tem poder de nos transformar. Somente ela tem poder de restaurar vidas e famílias, Pai. Que nessa tarde, Senhor, a Tua palavra venha encontrar terra fértil em nossos corações e produzir frutos. Que verdadeiramente nós possamos ser impactados, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Até aqui. Bom, como havia falado, semana passada, o pastor Sato, ele pregou sobre saúde emocional, e no início da sua mensagem ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta, igreja? Oi? É isso aí. Vocês estão bem? Ele iniciou fazendo essa pergunta. Depois ele citou Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós perguntamos. E de alguma forma ele trouxe esse entendimento que nós, como igreja, trazendo assim também um dos papéis, uma das funções, da função da igreja, de ser esse ambiente terapêutico, esse ambiente onde nós temos a oportunidade de cuidar um do outro. Ele também trouxe a responsabilidade nossa que nós temos dentro do corpo de Cristo de enxergar, observar, estar atento. Falou também sobre a responsabilidade que nós temos com a gente mesmo, no sentido de se cuidar da nossa saúde e também pedir ajuda quando for necessário e também procurar um profissional. Até ele citou a Elisa está ali, citou até a Elisa, e aí eu abranjo até para outros profissionais. Ou seja, ele sinalizou que nós devemos nos cuidar. E eu queria também falar sobre a responsabilidade que nós temos com a missão que o Senhor nos entrega. Gostaria de me aprofundar um pouco sobre isso, de trazer a nossa responsabilidade que nós temos
de se cuidar, de estar bem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, para que nós possamos, de alguma forma, conseguir concluir a missão que o Senhor tem em nós, para que nós possamos alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida, para que eu e você possamos viver as promessas de Deus como um todo. E então o tema da mensagem de hoje, para aqueles que gostam de anotar, às vezes eu esqueço, tá? Às vezes eu preparo o esboço, eu chego em casa, às vezes eu fico dando uma olhada, e falo, nossa, eu preguei e não falei o tema. Hoje eu não esqueci, o tema está aqui. Não é hora de parar. Aqueles que gostam de anotar, pode anotar. Não é hora de parar. Primeiro ponto. Parte disso é responsabilidade minha. Diz aí, igreja, para dar aquela gravada. Parte disso é responsabilidade minha. Amém. Muitos homens e mulheres de Deus têm parado na caminhada com o Senhor porque não têm se cuidado. Muitas vezes nós começamos na caminhada com Deus, começamos numa missão com o Senhor e não conseguimos concluir porque a gente não tem se cuidado. E como se só não bastasse de a gente não conseguir concluir, mas nós também acabamos nos privando de vivenciar as promessas e viver os propósitos de Deus para as nossas vidas, porque negligenciamos quando o assunto é a respeito de se cuidar-se. E de fato, nós sabemos que as mulheres, elas vivem em média 7 anos a mais que os homens. Não sei quem já ouviu. Vocês sabiam disso? As mulheres, elas vivem em média 7 anos a mais que os homens. Mas por quê? Porque as mulheres, elas têm um hábito de se cuidar, né? O famoso preventivo e por aí vai. Eu lembro que assim que eu casei, há 17 anos atrás, acertei? Cadê a esposa? Dá uma acenada. Acertei? 17 anos atrás, eu tinha um hábito. A Andréia falava, eu tenho uma consulta, eu vou... Cara, eu ia em todas. Ia em todas, às vezes até eu me sentia mal, né? Porque dependendo, né, da consulta, só tinha eu de homem lá. Eu ficava assim, parei muito estranho, eu falava, meu Deus. Mas eu estava lá, né? Agora eu tenho ido, não com tanta frequência, mas pelo menos nos dias para ver os resultados dos exames, eu estou presente. A gente não sabe, eu falei, vou estar presente em todos os resultados, eu vou procurar estar presente. Então, de fato, as mulheres, elas vivem mais porque elas se cuidam, elas se previnem. Enquanto eu preparava essa mensagem, aí me veio à mente a Noemi, né? Me veio à mente por quê? Porque há uns 10 anos atrás, não sei direito, mas alguns anos atrás, a Noemi, ela tinha sido diagnosticada com câncer, né? E até eu liguei para ela para conversar e tudo. E aí eu falei, Mimi, foi um nódulo, né? Ela falou, não, Rodrigo, não foi um nódulo. Foi uma microcalcificação. Ela falou que quando o médico olhou aquela microcalcificação, o médico olhou para ela e falou assim, nossa, mas teu anjo da guarda tá contigo todo o tempo, hein? Esse cara é forte. Ela falou, não, ele é muito forte. E é exatamente isso, porque devido a esses exames que ela fazia constantemente, né? Ou seja, encontrou-se, né, essa microcalcificação em uma das suas mamas. Então, esse quadro ele pôde ser revertido, né, devido aos cuidados, com a graça de Deus, né, esse quadro ele foi revertido. E com isso, né, com certeza a Noemi vai continuar nos dando bastante trabalho. Porque uma das coisas que ela falou, que a gente estava conversando, ela falou, Rodrigo, se não tivesse encontrado, não era para mim estar aqui. Eu falei, nossa, que coisa, né? Então, assim, com isso, a Noemi vai continuar nos dando bastante trabalho, ou melhor dizendo, né, ela vai continuar sendo bênção de Deus em nossas vidas, ou melhor, não tem como você ficar
perto da Noemi e não se sentir útil no reino de Deus, porque logo ela traz em você esse senso, esse sentido de utilidade e de estar sendo agente de Deus ali no reino. E com isso, a minha intenção, trazendo a respeito esse olhar de você se cuidar, zelar para que você possa cumprir o propósito de Deus para a sua vida, para que você possa executar aquela missão que o Senhor lhe entregou. Com isso eu não quero dizer para você, ou não quero que você pense que Deus não está no controle das nossas vidas, que Deus não está no controle de todas as coisas. Na verdade, eu quero que você compreenda que você tem responsabilidade nesse processo. Assim como o rei Ezequias estava à beira da morte, e isso está lá em Isaías no capítulo 38, ele estava à beira da morte, o profeta lhe deu a notícia que ele iria morrer, e então esse rei ele entra em desespero, e ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a clamar, começa a chorar, pedindo para que o Senhor não o levasse. E então o Senhor lhe dá 15 anos, lhe acrescenta mais 15 anos de vida para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem. E aí eu fico pensando que nesse processo de se cuidar, de estar bem, e quando eu falo em estar bem, eu quero que você entenda não só na questão emocional, mas no seu físico, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, ou seja, nós como um todo, corpo, alma e espírito, nós precisamos estar bem, conectado com o Senhor, para que nós possamos, de fato, completar a missão que o Senhor nos deu, e aí sim nós vamos poder falar que nós combatemos o bom combate, completamos a corrida e guardamos a fé. Quando você se cuida, você se mostra responsável por duas coisas. Uma, com a vida que o Senhor lhe entregou, e você se mostra também responsável com a missão que o Senhor lhe entregou. Nem sempre nós vamos ver casos como esse de Ezequias, onde o Senhor lhe deu uma colher de chá. E se você for estudar sobre a vida de Ezequias, na verdade o Senhor lhe acrescentou 15 anos para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem. Mas antes não tivesse dado. Porque nesses 15 anos eu vou dizer que ele se atropelou. Ele bagunçou mais ainda a sua vida. Mas isso, de repente, é para um outro momento, mas também para mostrar que nós precisamos ter disciplina nesse processo de que o Senhor nos leva, nos entrega uma missão para que nós possamos executá-la. Às vezes, pego jovens e adolescentes perdidos ou com dúvida em relação ao seu propósito, a sua missão, o seu chamado, e muitas vezes querem ser como Paulo, Pedro e até mesmo como Elias, porque muitos não querem morrer. Falou, se tiver como eu ser arrebatado e numa carruagem de fogo levado por um redemoinho, é melhor, Rodrigo. Mas na verdade não é sobre ser parecido com alguém, mas o quanto estamos preparados para a missão que o Senhor nos entregou ou nos confiou. É sobre isso, nós precisamos compreender que há uma diferença. Não é sobre você ser parecido com alguém, mas é sobre você estar preparado. E é engraçado, engraçado não, expressão. O Juarez estava falando aqui sobre as células, e é uma dinâmica mesmo. Porque você que assume, você que compreende e toma para si isso como uma missão, você entende que há uma responsabilidade. Uma responsabilidade de abrir a porta da sua casa, receber as pessoas, estar vivendo uma vida na presença do Senhor. Há uma responsabilidade diante disso. E compreendemos que quando a gente fala de missão, de propósito, de promessas, são coisas que ao mesmo tempo se esbarram, mas são diferentes. Porque a promessa de Deus é algo que Ele lança para as nossas vidas e nós esperamos e aguardamos e falamos, não, o Senhor me prometeu. O propósito para as nossas vidas, de alguma forma, nós vivemos em relação a isso e falamos, eu tenho um propósito na minha vida. A missão para as nossas vidas pode ser algo específico.
algo que às vezes vai demorar alguns dias, algo que vai perdurar alguns anos. E eu penso, no meu caso, hoje, diante de tantas coisas, eu tenho uma missão. Eu tenho que concluir a minha faculdade. O negócio está difícil, está puxado, mas essa é uma missão. Eu falo, Senhor, eu não vou desistir, eu vou até o fim. É uma missão que eu compreendo que vai ser bênção para o reino de Deus, vai agregar, está agregando no meu ministério. Vamos comigo lá para Juízes, capítulo 16, a partir do verso 23. Não vou ler, mas quero que de repente você acompanhe. Ali nós podemos observar a vida de Sansão. Sansão é um homem separado por Deus. E no final da sua vida, os filisteus o pegaram, prenderam ele, vazaram seus olhos, ficou cego. E ali no fim da sua vida, em um momento onde os filisteus estavam celebrando, adorando seus deuses ali no templo, num ambiente onde comportava mais de 3.000 pessoas. E ali naquele momento de celebração e festa deles, eles pedem para chamar Sansão. E um rapaz começa a guiar Sansão porque ele estava cego. E Sansão ali servindo como meio de chacota, de entretenimento no meio da galera, do povo, de sarro, de zombaria. E aí nesse momento, Sansão ele ora ao Senhor, ele clama. E ele queria se vingar por toda a situação constrangedora que foi colocado ele. E aí ele fala que com a morte dele ele queria matar todos os filisteus que ali estavam, nem que para isso ele tivesse que morrer junto com os filisteus, lá no versículo 30. E assim, Sansão, a palavra de Deus vai dizer que ele matou muito mais homens com a sua morte do que quando ele estava em vida. E aí algumas pessoas perguntam ou se questionam se de fato Sansão ele cumpriu a missão que o Senhor havia dado a ele. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, outros vão dizer que ele concluiu no final da sua vida, outros vão dizer que sim, mas de uma forma não muito agradável. A verdade é que Sansão, de alguma forma, ele concluiu a sua missão, mas cheia de altos e baixos. Agora observe a vida de José. Não só concluiu, mas repetidamente ele alimentava a missão que tinha com as promessas do Senhor. Ele alimentava isso no coração dele, seja através dos sonhos, ou falando sobre o Senhor, ou louvando o Senhor diante das situações. Isso era como combustível para a sua vida. A verdade é que Elias, ele não tinha concluído a sua jornada. Ele só teria concluído a sua jornada após aquele momento que ele deveria ungir Azael e Jeú como reis e Eliseu como seu sucessor. Mesmo ele tendo vivido experiências maravilhosas na presença do Senhor, como em períodos que ele foi alimentado pelos corvos, no momento onde, diante daquela viúva em Serapta, e ali ele faz com que aquele azeite e a farinha viesse a se multiplicar, e ali Deus operando um milagre, o seu filho sendo trazido novamente à vida após, ter tido morrido. Naquele momento, diante ali dos profetas de Baal, onde mais de 400 profetas de Baal foram mortos à espada. Mas o Senhor ainda tinha que concluir algo em sua vida. Era necessário que ele viesse a ungir 3 pessoas. Diga assim: o Senhor tem mais para a minha vida. Acho que está muito fraco. Novamente. O Senhor tem mais para a minha vida.
Amém. Então não é hora de parar, igreja. Segundo ponto, a caverna não é a nossa casa. O que tem impedido você de avançar? O que tem colocado limites para que você possa avançar? Elias teve medo diante da ameaça de Jezabel. Ele fugiu para Berseba. Ele fugiu. E você, do que tem fugido? O que tem levado você a fugir da missão, dos propósitos de Deus para a sua vida? O que tem feito você se esconder? Quais têm sido os seus conflitos? E o que você tem feito para avançar? Para sair dessa condição, esse estado de caverna? Quais têm sido os gatilhos que têm te levado para essa condição, para esse estado de caverna, para esse momento onde você até se compara a Elias naquele momento, como naquele momento onde ele orou pedindo a morte? De repente você pode dizer: ah, Rodrigo, de fato, eu tenho me encontrado mais recolhido, eu tenho sentido algumas dificuldades de avançar, já passei por algumas situações na minha vida. E devido a algumas frustrações, eu resolvi ficar mais recolhido nesse estado de caverna. Mas eu nunca pensei, de repente, em tentar ou algo parecido contra a minha vida. Mas quando nós expressamos palavras como essa, às vezes dá vontade de abandonar tudo, ou eu não aguento mais, qualquer hora eu vou sumir. São expressões como essa que, de alguma forma, nos leva de uma forma sutil para essa condição, para esse estado de morte. Assim como nós podemos ver lá no versículo 10, quando Elias, ele disse: eu tenho sido muito zeloso com o Senhor, mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Depois de terem presenciado e terem vivido grandes maravilhas diante da tua presença, Senhor, eu desisto. Eu desisto. Era isso que Elias estava querendo dizer. Ele não queria sair dessa condição de morte. Ou seja, se aposentar, vamos assim dizer. Ele queria parar. Ele não queria mais avançar. É como se dissesse: tá bom, eu já avancei tanto, eu já fiz tantas coisas. Essa é a forma mais sutil de se colocar em uma condição de morte para os propósitos de Deus em nossa vida. Agimos assim quando passamos a dar mais evidência para as dificuldades ao nosso redor do que para as promessas, para o propósito de Deus e a missão que Ele tem nos entregado. Costumamos agir assim quando nós saímos da presença do Senhor. Eu entendo que muitas vezes nós vamos estar mesmo nessa condição, nesse estado de caverna. E eu vou dizer, e eu entendo que muitas vezes, até mesmo essa condição, ela é importante para as nossas vidas. Principalmente para os homens. Sabe aquele momento que o homem está na caixinha do nada? Vocês já ouviram essa expressão, né? Ah, o homem está na caixinha do nada. Que às vezes está em casa, né? E eu sei que muitos aqui já viveram isso. Aí o cara está lá assim... A esposa olha e fala o quê? Você está pensando no quê? Aí o cara olha, nada. Como assim nada? Nada. Estou pensando em nada. Pô, mas tu estava com uma cara de quem estava pensando em alguma coisa. Não. Estava pensando em nada. E me dá licença que eu quero voltar para o meu nada. Não é mais ou menos isso? E eu entendo esse estado, às vezes, de caverna, que às vezes o homem, isso todos, tá? Todos vão vivenciar, mas o homem, de repente, um pouquinho mais. Eu penso que é um estado um pouquinho mais longo, mas ele precisa ter data, precisa ter começo
Enfim, muitos, se deixarem, querem viver a vida toda nesse estado. Quantos de nós não nos ocultamos em nossas cavernas ou crises emocionais e tememos em lutar, tememos em sair para fora e lutar para cumprir a missão que o Senhor nos entregou. Quando estamos na caverna, a nossa visão ela é prejudicada. Se você quer ter a sua visão ampliada, saia da caverna. Se você quer ter a sua visão ampliada, saia da caverna. Essa é uma forma com que você vai conseguir enxergar mais as coisas. E isso aconteceu com Elias. Veja lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, relata que Obadias, ele havia escondido 100 profetas. E além desses 100, Deus ainda havia preservado 7.000. Elias, ele não estava sozinho. Só que ele se colocava nessa condição. Eu estou sozinho. E estão tentando me matar. Eu estou sozinho. Agora, diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Tu vê que hoje eu estou interagindo bastante, né? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Saia. Não. Fala com vontade. Terceiro ponto. É necessário estar na presença de Deus. É necessário estar na presença de Deus. Agora você pergunta para o irmão aí que está do seu lado aí, você está na presença de Deus? Pergunta, isso. O irmão aí já dá aquela resposta com um sorrisinho, né? Para deixar meio no ar. Você está na presença de Deus? Foi essa a orientação que o Senhor deu a Elias. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O convite para Elias sair, na verdade, foi um convite para Elias entrar na presença de Deus. O convite para você sair da caverna é um convite para você entrar na presença de Deus. É exatamente isso, porque ali era o monte sagrado, era o mesmo monte onde Moisés foi receber a lei do Senhor, é o mesmo local onde o Senhor visitou Moisés na sarça ardente. Naquele momento onde o Senhor Yahvé esteve ali e Moisés vai e esconde o seu rosto na presença do Senhor. E Elias se comporta da mesma forma. Diante da presença do Senhor, Elias cobre o rosto. Por causa da glória do Senhor, da sua majestade. Foi ali na presença de Deus, na sarça ardente, que o Senhor se revela a Moisés, que o Senhor chama Moisés para uma missão. Chama Moisés para libertar o seu povo. E é interessante porque Deus ele não só chama Moisés para um propósito, para uma missão, mas o Senhor chama Moisés para um relacionamento. Foi por andar na presença de Deus que Felipe, ele é levado ao deserto para pregar ao eunuco etíope. E conta a tradição cristã que através desse eunuco, depois de convertido, ele pregou e levou o evangelho para toda a Etiópia. A verdade é que nós não sabemos, nós não temos a dimensão do alcance de uma missão concluída. Quando nós concluímos uma missão, nós não sabemos o alcance até onde ela pode chegar. Fico eu imaginando esses grandes avivalistas, esses pregadores. Quem foi que pregou? Qual foi a professora ou professor de escola dominical que de repente instruiu esses grandes homens nos primeiros passos da fé? Eu e você, nós temos a oportunidade de ser um marco na vida de homens e mulheres de Deus, a partir do momento que nós tomarmos as posturas de homem e mulheres de Deus. Pensa, vidas que podem ser transformadas na faculdade, nas células, no seu trabalho, na sua família. A partir do momento que você
compreende que você tem uma missão. Seja ela de pregar o Evangelho, seja ela de pregar o Evangelho, vai estar, na verdade, incluído em todas as suas missões. Quer ver uma coisa simples? Juarez, está pregando o Evangelho no trabalho? É isso, gente. É a missão. O Juarez ali, ele só não é um bombeiro. Ele é um propagador do reino de Deus. É a missão dele. E essa missão é para a vida toda. Tem algumas missões que são rápidas. De educar os filhos. E ali se dedicar. Aí depois ele casa, você sente um alívio. Fala, Senhor, o armário está mais cheio. Né? São missões que o Senhor vai nos dando. É na presença de Deus que aprendemos a reconhecer a sua voz. Ele não estava no terremoto, não estava no fogo, nem no vento, embora o tivesse causado. Nem nos despedaçar das rochas, mas sim no silêncio, em uma voz suave, não rouca, mas numa voz gentil e suave, como uma brisa. O que você está fazendo aí, Elias? Essa era a pergunta dele. O que você está fazendo aí, Elias? Olha aí para a pessoa do seu lado e pergunta para ela, o que você está fazendo aí? Pergunta essa que estava sendo feita pela segunda vez com o mesmo propósito, mostrar que ali não era o seu lugar e reafirmar a sua missão em seu coração. Quarto ponto. Fortalecendo a missão que há em nós. Fortalecendo a missão que há em nós. Uma das coisas que nos mantém conectado ao propósito, à missão de Deus para as nossas vidas, é reafirmarmos as promessas do Senhor, é trazer à nossa memória a promessa do Senhor, é compreender que isso daqui é passageiro e a maior promessa que o Senhor tem para cada um de nós é o que nós vamos viver na glória com Ele, é ativar, é permitir com que isso venha queimar os nossos corações, compreender que de fato a nossa vida ela é como uma neblina, é como um suspiro, é algo passageiro. E assim foi com a vida de José, de Abraão e a vida dos discípulos. Constantemente o Senhor trazia a memória de Abraão a respeito da sua promessa durante a sua caminhada. Nós vamos ver ali no capítulo 12, Deus chamando Abraão, trazendo uma promessa para ele, falando que ele ia ser abençoado, que ele ia ser famoso, que ele ia ser bênção aonde quer que ele passasse, que todos aqueles que o abençoassem seriam abençoados, porém aqueles que o amaldiçoassem assim também seriam. Deus tinha promessa para a vida de Abraão. E em todos os momentos na caminhada de Abraão, nos marcos que iam tendo na vida dele, seja no momento quando Deus prometeu um filho, Deus lembrou da promessa. Quando seu filho nasceu, Deus lembrou da promessa. Quando Deus pediu seu filho como sacrifício, e ali veio com provisão, Deus novamente o lembrou da promessa. No momento que ele se separa do seu sobrinho Ló, Deus traz novamente a promessa ao seu coração. Quando ele entrega o primeiro dízimo, Deus lembra da promessa. A promessa é como combustível para que a gente não venha sair do nosso propósito, da missão que o Senhor nos deu naquele determinado momento. Então, precisamos nos lembrar sempre das promessas do Senhor para a nossa vida. Elas são como combustível para que a gente não venha parar. Foi assim com a vida de José, através dos sonhos. Foi assim também com os discípulos, com respeito à descida do Espírito Santo de Deus. Deus sempre vai nos trazer à memória as suas promessas. Elas nos servem como combustível para que a gente não venha parar na nossa missão. Para isso nós precisamos estar bem
fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Estar na presença de Deus não é sobre um lugar físico, mas é uma condição em nossas vidas. Em Colossenses 3:2 vai dizer que nós devemos manter os nossos pensamentos no alto e não nas coisas terrenas, nas coisas que são passageiras. Estar nesse lugar, na presença do Senhor, é compreender a continuidade que o Senhor tem. É compreender, na verdade, que é algo muito maior do que nós, é algo que está atrelado aos propósitos eternos de Deus, é algo que está atrelado a uma continuidade nos desígnios de Deus, é algo que é sobrenatural, é eterno, é algo que vai além do nosso entendimento. É algo que não depende de mim e de você, se a missão vai ser concluída ou não. Cabe eu e você decidirmos se nós queremos participar desse momento com o Senhor. Porque aquilo que é para a eternidade, os propósitos eternos de Deus, eles vão acontecer. Elias, ele foi direcionado por Deus para voltar a Damasco, cerca de 640 quilômetros ao norte. E sua missão era voltar a Damasco para ungir Hazael como rei da Síria, que seria, de alguma forma, aquela que iria disciplinar o povo de Deus. E também ungir Jeú como rei de Israel, que iria livrar Israel da idolatria de Acabe. E Eliseu como seu sucessor. Não há registros na Bíblia que vão dizer que, de fato, Elias retornou e ungiu essas três pessoas. Nós vamos ver, sim, ele ungindo Eliseu como seu sucessor, mas também compreendo que Eliseu, ele completa a sua missão como companheiro de tarefa. Cabe eu e você nós decidirmos até onde nós queremos ir com o Senhor e completarmos a missão que Ele tem nos entregado. Com certeza, não temos a dimensão dos caminhos a ser percorrido até chegar àquele glorioso dia em que estaremos com o Pai. Mas temos a responsabilidade de estarmos aptos. Isso sim. Eu e você, nós temos a responsabilidade de estarmos aptos para a sua missão. E, de alguma forma, fazer com que haja continuidade na missão do Senhor. Seja através de sucessores, seja através dos nossos filhos, seja através, de repente, de um discípulo, ou seja, todos eles serão homens e mulheres levantados por Deus. Abraão, é interessante quando nós olhamos para a sua vida, no final da sua morte, ele dá uma orientação para um servo seu. E havia uma promessa sobre a sua vida. A promessa que ele seria abençoado, famoso, onde ele plantasse a sola dos seus pés, ali ele iria herdar. Havia muitas promessas. Mas quando ele estava para partir, ele dá uma orientação para um servo dele. Ele poderia ter dito diversas coisas. Ele poderia ter falado para o seu servo assim: já estou no final da minha vida e eu gostaria de te dar uma orientação. Ajuda o meu filho a ser um bom administrador de todos os bens que nós adquirimos, de todos os meus bens. Ajuda, porque é uma promessa de Deus que disse que eu vou ser próspero. Então ajuda ele a ser um bom administrador, não permita com que ele venha esbanjar nada. Ou ele poderia ter dado uma outra orientação, dizendo: prepara um exército. Prepara um exército porque
existe uma promessa dizendo que eu vou ser famoso, vou ser reconhecido, todos vão me conhecer. Então prepara um exército para que a gente possa conquistar outras nações. Prepara um exército, ajuda meu filho nesse sentido. Mas não. Abraão, ele dá uma orientação. Ele diz assim: vai lá no meio da minha família, dos meus parentes um pouco mais distante, e separa uma mulher para o meu filho. Eu não quero que o meu filho, não permita com que o meu filho venha a se casar com uma cananeia, com uma estrangeira, com uma pessoa que não pertence à tribo. Abraão, ele sabia que uma vez o seu filho se casando com alguém que não pertencia ao arraial, o povo iria cair em idolatria, iria se desviar do Senhor. Esse foi o pedido de Abraão. Continuidade. Ele compreendeu que tinha uma missão e ele deu continuidade nela. Elias compreendeu que ele tinha uma missão. Ele veio nas etapas. Teve um momento onde ele ficou abalado. O Senhor o restaurou. E ele foi e ungiu um sucessor, aonde concluiu a sua missão. Qual é a missão que o Senhor tem te dado? Qual é a missão que o Senhor tem te dado? Quando eu me cuido como ser completo, eu cuido do corpo, da mente e do espírito. Vou pedir para a igreja ficar de pé, pedir o pessoal do louvor já vindo. Vamos ter agora um tempo de oração. Feche os seus olhos, igreja. Se coloque na presença do Senhor nesse momento. Como está o seu coração essa noite? Como está o seu coração? Quais têm sido os desafios? Diante desses desafios, quais têm sido os medos que têm aparecido? Saia da caverna. Dentro da caverna, nós temos a nossa visão limitada. Fora da caverna, a nossa visão é ampliada. Sei que ao mesmo tempo, você está sentindo um direcionamento de Deus em relação a eu preciso me cuidar mais. Eu preciso ter esse olhar para a minha vida. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está te trazendo um senso, um sentido de propósito, de missão a ser cumprida, de voltar a fazer parte novamente desse corpo de Cristo, de não somente caminhar na margem, mas de realmente dizer: ó, estou aqui, eu quero fazer parte dessa missão.